O título da obra que a gente vai analisar hoje já é por si só uma provocação, né? Emburrecimento programado, o currículo oculto da escolarização obrigatória. A ideia é bem radical. Então, vamos mergulhar para entender o que está por trás disso. A análise do livro começa com uma declaração, olha, bem chocante. Traduzindo, seria algo como: eu não quero mais ganhar a vida machucando crianças. É uma frase pesadíssima, né? A primeira coisa que vem à cabeça é: quem falaria uma coisa dessas da própria profissão? E é aí que vem o ponto mais surpreendente. Quem disse isso não foi um crítico qualquer, alguém de fora. Foi John Taylor Gatto, um professor, gente, com mais de 30 anos de sala de aula. E não um professor qualquer. Ele foi eleito professor do ano da cidade de Nova York 3 vezes seguidas. E em 1991, do estado inteiro. Então a pergunta que fica é: por que um professor tão premiado, tão reconhecido, faria uma confissão dessas? Bom, o que levaria um professor tão aclamado a dizer algo tão forte? O livro dele é basicamente a resposta para essa pergunta. E olha, a resposta é, no mínimo, inesperada. A sacada dele vai totalmente contra o que a gente costuma ouvir. Para ele, o problema não é que as escolas estão falhando. Muito pelo contrário. Gatto diz que elas são um sucesso espetacular, aliás, em atingir o seu verdadeiro objetivo. Um objetivo que, segundo ele, não tem nada a ver com o que a gente imagina. E é aqui que a gente chega no coração do argumento dele, o tal do currículo oculto da escola. Sabe, é sobre aquilo que nos ensinam quando a gente nem tá prestando atenção, enquanto assistimos às aulas de matemática ou de história. Mas afinal, o que seria esse currículo oculto? Bom, segundo a teoria do Gatto, é basicamente um conjunto de lições e valores que não estão escritos em lugar nenhum. Eles são ensinados de forma implícita, sabe? E o objetivo seria, bem, produzir uma população mais dócil, mais dependente, que se encaixe bem numa economia corporativa. A ideia principal é que a estrutura da escola ensina muito mais do que o conteúdo das matérias em si. Certo. Mas como é que esse tal currículo oculto funcionaria na prática? O Gatto divide a explicação em 7 lições. A primeira delas, que é meio que a base para todo o resto, é a lição da confusão. E Gatto defende que essa confusão não é um acidente, ela é ensinada de propósito. Pensa bem, as matérias são todas separadas, sem muita conexão entre elas, sem contexto. Aí toca o sinal e interrompe o raciocínio no meio, o que impede a gente de se aprofundar em qualquer coisa. O foco acaba sendo em decorar fatos soltos e não em entender o porquê das coisas. Até a separação por idade, né? Uma coisa que quase não existe no mundo real. No fim das contas, segundo ele, a grande lição que fica é que nada tem a ver com nada. Ok. Uma vez que a confusão está estabelecida, as próximas lições do currículo oculto, segundo Gatto, vão construindo outra coisa, a dependência. É nesse ponto que a escola começaria a ensinar qual é o nosso lugar na sociedade. E essa dependência seria construída em etapas. Olha só. Primeiro, a posição de classe. A gente aprende a aceitar o nosso lugar na pirâmide, a ficar na nossa. Depois, a indiferença. Aquele sinal tocando o tempo todo ensina que nenhuma tarefa é tão importante assim para ser terminada com calma. Em seguida vem a dependência emocional. A gente aprende a fazer as coisas não por vontade própria, mas por recompensas externas, tipo notas boas e elogios. E para fechar, a dependência intelectual. Somos treinados a sempre esperar por um especialista, uma autoridade, para dizer o que a gente deve pensar ou fazer. Tem uma citação do livro que amarra essa ideia de dependência de um jeito bem direto. Bons alunos esperam os professores dizerem o que fazer. Pessoas boas esperam um especialista lhes dizer o que fazer. A ideia do Gatto é essa. O treinamento começa na escola, mas ele é para a vida toda. Essa imagem aqui, ela meio que captura bem a sensação que o Gatto descreve. Ele enxergava a escola como um sistema de confinamento mesmo, sabe? Projetado não para liberar o potencial humano, mas para limitar. Um lugar que, na visão dele, acaba criando pessoas que não ficam à vontade para tomar as próprias decisões. Então, um ponto central na crítica do Gatto é essa diferença que ele faz entre educação, de um lado, e escolarização do outro. Para ele, educação de verdade é buscar sentido, se autodescobrir, conectar os conhecimentos. Já a escolarização, o sistema que a gente conhece, seria sobre fatos desconexos, sobre conformidade, sobre criar essa dependência intelectual que a gente falou. E com isso, a gente chega no que o Gatto aponta como sendo o propósito final de tudo isso e a parte mais perturbadora. O objetivo da escolarização não seria ensinar, mas sim destruir a capacidade de formar convicção. Para reforçar esse argumento, o Gatto até cita a filósofa Hannah Arendt, que escreveu: o objetivo da educação totalitária
nunca foi incutir a convicção, mas sim destruir a capacidade de formá-la. Ele usa essa frase para dizer que o sistema escolar moderno, lá na sua essência, acaba desestimulando o pensamento independente, a capacidade de ter crenças próprias, bem fundamentadas. E no final, a análise do gato deixa a gente com uma pergunta bem fundamental para refletir sobre a nossa própria experiência. É uma pergunta que não tem resposta fácil, né? A escola nos ensinou como pensar ou ensinou o que pensar?